Little Nightmares Altered Actors. Só um pequeno aviso logo de início. Dessa vez o vídeo pode ser um pouquinho maior ou menor que o vídeo anterior, mas para organizar, eu vou falar em partes, e o primeiro vai ser o início dessa gameplay. Já no início, a gente tem uma gameplay do segundo jogo da primeira aparição do Tin Man. E como nós sabemos, ele acaba capturando a Six. É igual o segundo jogo, é tudo igual. Se você já tivesse visto mesmo, já ter jogado ou visto alguma gameplay de algum youtuber, já sabe o que aconteceu. E foi aí que nasceu a Dark Six. Depois do Mono ter saído do quarto, a gente pode controlar ela. Aí depois, nós seguimos até a sala, até chegar na televisão. Por algum motivo, a gente consegue entrar nela. E depois, a gente tem uma cena dos olhos. É aquele monstro cheio de carne, olhos, que fica no final do jogo, do Little Nightmares 2. Nós acabamos sendo jogados num tipo de sala para criança. Só que depois a gente consegue sair por uma tubulação que tem na sala. E aí a gente descobre que a gente está na torre de sinal. É nessa parte que o jogo nos dá algumas respostas. Para você que já sabe que é fã de Little Nightmares, sabe que faz bastante tempo que a gente se pergunta o que o Tin Man faz com as crianças que ele pegou. E nessa parte a gente descobre o que ele fez com as crianças. Basicamente, ele as leva para a torre de sinal porque lá é como se fosse algum tipo de prisão. E depois de algum tempo avançando, a gente acaba tendo uma perseguição contra o Tin Man. E no final, a gente acaba encontrando a Six. Só que a escuridão acaba consumindo tudo. A gente acaba sendo teleportado para a escola. E isso se passa depois dos acontecimentos do 2. E uma coisa curiosa é que todos os bullying da escola estão mortos. Nós acabamos encontrando a professora e aparentemente ela está dando aula para cadáveres. E a gente pode ver que mesmo os alunos estando mortos, a professora ainda não para com a sua profissão. Uma coisa que chamou a minha atenção é que quando a gente pega algum tipo de notas de música, elas simplesmente desaparecem. Um tempo depois, a gente acaba tendo uma perseguição contra a professora, subindo num tipo de montanha de livros e cadeiras e escadas. Eu realmente não sei o que é isso. Mas no final da perseguição, a gente acaba conseguindo escapar e tudo aquilo acaba caindo na professora. Eu quero ver se dessa vez ela volta mesmo. No final, a gente acaba encontrando uma caixa de música. Aí quando a gente pega, a escuridão acaba consumindo tudo. Nós somos teleportados para algum tipo de estação de trem. E aparentemente o relógio tá doido aí. Depois de fazer alguns puzzles, a gente consegue colocar a hora exata e conseguimos chamar um trem. Depois a gente entra a bordo do trem. Só que tem um detalhe, tem um condutor do trem. Ele é quase igual ao doutor do Little Nightmares 2, só que ele consegue ficar de pé. Depois de você ficar se esgueirando por aí, passando por mesas e cadeiras para não ser pego por ele, a gente finalmente chega na cozinha. E para a gente avançar, a gente vai ter que cozinhar para esse passageiro. E um detalhe, ele estava presente no Little Nightmares 1. Depois da gente cozinhar para nosso amigão aí, um tempo depois, a gente acaba chegando na perseguição contra o condutor, e onde a gente está em cima do trem. A gente chega na fornalha, e é aí que a gente desconecta o trem dela.
Depois da gente se despedir do condutor, a gente acaba encontrando mais uma caixa de música. E assim, a escuridão nos consome de novo. A gente é teleportado para uma casa bastante grande, muito mesmo. Parece até uma mansão. Só que ela é bastante escura, então vou iluminar o vídeo para vocês enxergarem bem. Ao avançar, a gente acaba conseguindo uma caixinha de fósforo. Aí a gente usa para atrair a atenção do fotógrafo. Quem lembra dele do último vídeo? Depois da gente conseguir achar a manivela, nós atraímos o fotógrafo para uma armadilha, para assim matar ele. Depois de derrotar o fotógrafo, nós achamos mais outra caixa de música, e assim a escuridão nos consome novamente. A gente acaba de encontrar algum tipo de caixa de música gigante, flutuando no vazio. E quanto mais a gente se aproxima, mais sua música distorce. E lá dentro, alguém joga uma bola para nós, pedindo pra gente brincar com ela, ou ele. Só que nós acaba descobrindo que estávamos brincando com a própria Six, só que na sua versão monstruosa. A Dark Six até tenta chegar perto dela, só que quanto mais ela se aproxima, mais a própria Six se afasta dela. Agora, frente a frente com a própria Six, ela fica alternando entre sua forma normal e sua forma monstruosa. A Dark Six até tenta acalmá-la, só que a caixa de música acaba quebrando sozinha e a própria Six acaba fugindo novamente. A gente até passa por uma parte de um corredor onde tem ligação com tudo que a gente já passou aqui no jogo. Mas depois de muita correria, a gente finalmente encontra a Six subindo numa escadaria. A gente até tenta segui-la, só que os degraus acabam caindo. E assim ela fica nos observando enquanto a gente cai. E isso tendo ligação com o final de Little Nightmares 2. No final, a gente vê uma cena da caixa de música caindo numa pilha de outras caixas de música. Só que de repente, essa caixa de música nada mais é do que a própria Dark Six se libertando finalmente. E agora que ela está livre, a minha teoria é que ela vai perseguir a Six, assim dando início às suas aparições no Little Nightmares 1. Agora, para resumir algumas respostas que esse jogo nos fez, o jogo responde algumas perguntas que a gente via se perguntando faz tempo sobre essa franquia. E a primeira que eu vou falar é sobre o que aconteceu com as crianças que o Tin Man pegou. Aparentemente, o Tin Man pega todas as crianças que ele já capturou e leva elas para a torre de sinal, como se fosse algum tipo de prisão. E ao avançar, a gente vê o que aconteceu com uma delas que tentou escapar. E a outra que eu fiquei sabendo é o que aconteceu com a professora depois dos acontecimentos do 2. Praticamente, ela continuou dando aula, só que eu não sei o que aconteceu com os alunos dela. Então, a gente tem mais uma pergunta a ser respondida no futuro. Agora, a resposta que nós estávamos esperando é por que a Six nos abandonou no Little Nightmares 2. O motivo é porque aquela não é a Six que a gente conhece. Quando o Tin Man pega a Six pela primeira vez, é como se tivesse tirado uma parte dela. Olha, eu não sei como se chama essa parte, mas vamos dizer que é empatia e amizade, ou sei lá o que. E a minha teoria é que esse tempo todo, a jornada da Dark Six era se juntar com a Six novamente. Porque essa Six que a gente viu no final, nunca foi a verdadeira. Gostou do final? Eu queria agradecer a você por ter assistido esse vídeo até o final. E eu realmente sinto muito se eu acabei passando algum tipo de informação errada e etc. Eu realmente amo esse universo, essas gameplays, isso tudo do jogo. Só que eu não vou ser um especialista, tá bom, pessoal?
eu só vou passar o que eu entendi, teorias e etc. E o mais importante é avisar vocês com vídeos novos no canal. Mas agora é a minha despedida para esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, porque assim vai fazer o YouTube recomendar mais os meus vídeos para outras pessoas. E se você já não for um inscrito do canal, se inscreve e deixa o like. Assim você não vai perder nenhum vídeo como esse. Valeu, falou e tchau!